O papel do bem e do mal. Tendo por base o palco do teatro divino, pode-se entender perfeitamente o papel do bem e do mal, e saber também que ambos foram estabelecidos de acordo com o plano de Deus. É um processo muito semelhante ao que ocorre no cinema ou mesmo nas representações teatrais, em que a trama sempre se organiza em torno dos bons sendo perseguidos pelos maus. Então, olhando desse ângulo, o papel do mal também se faz necessário, pois se houvesse apenas personagens bondosas, não haveria drama. Exatamente por essa razão, torna-se muito difícil dizer que determinada pessoa, agindo de tal forma, seja má ou esteja errada. Muitas vezes quem assim julga é que pode, na verdade, estar cometendo grande falha e o criticado como mal pode ser bom do ponto de vista divino. No Ofudesaki encontra-se também a mesma advertência. Quem se julga empenhado na obra divina, tendo certeza de estar fazendo o melhor, na realidade muitas vezes só tem praticado maldades. Por causa disso, o próprio Deus não sabe como agir com essas pessoas. Assim, torna-se muito frequente haver gente que atrapalha o plano de Deus, mesmo acreditando que se encontra no caminho certo. Olá, mais uma vez reunidos nos Minutos de Luz com ensinamentos de Meixo Sama. O texto lido hoje, ele nos propõe uma reflexão sob um novo ponto de vista. O mais comum é entendermos o mal como algo concreto, né? Algo que existe, que nos ataca, que é oposto ao bem, que é oposto a Deus, né? Como entidade. E algumas pessoas até se põem numa posição um tanto cômoda, um tanto infantil, falando dentro do parâmetro da espiritualidade, de serem perseguidos pelo mal, ou de cometerem atos errados porque teve uma influência do mal, né? Existe até certo ponto esse tipo de fenômeno, sim. Esse é talvez assunto para uma outra aula, né? A explicação detalhada de que nós somos utilizados pelo mal quando nos colocamos na afinidade de sermos usados pelo mal. Ele não tem esse poder sobre nós tão forte sem ter nosso próprio livre-arbítrio, né? Nosso próprio consentimento. Enfim, esse é para uma outra aula. O de hoje, a proposta do ensinamento de hoje é entendermos o mal como uma ferramenta de aprimoramento, uma ferramenta em que traz o que Meixo Sama fala como o drama das histórias, o que traz a dinâmica para uma história se desenvolver, não é mesmo? Por exemplo, numa novela, num filme, quanto mais ele coloca uma oposição, né, ao desenvolvimento do protagonista, uma dificuldade, até um combate, né? Quanto maior, mais emocionante é o filme. E muito maior é o heroísmo do protagonista, não é verdade? Quanto mais intensa é a dificuldade que ele tem que vencer, quanto maior a dificuldade, maior é o heroísmo dele. Então, Deus projeta isso também na nossa vivência humana. Vejam, o que nos faz aprimorar? Quando tudo está bem, é maravilhoso. Mas se bobear, a gente fica bem acomodado, né? A gente fica naquela situação, numa novela morna, uma novela das 6 que dá sono, não é isso? Quando vem aquela dificuldade enorme, às vezes, até mesmo um sofrimento muito grande, um aprimoramento intenso, isso nos obriga a crescer. A gente busca a fé, fica mais firme nas orações, pede mais a Deus, tenta se ligar, né, mais a Deus. Ou seja, esse é o nosso drama pessoal, é a nossa história, né?
que está se desenvolvendo de uma maneira mais dinâmica. Então, isso produz o crescimento. Nesse sentido, esse mal, ele produz um bem. Como fala no ensinamento? Torna-se muito difícil dizer que determinada pessoa, agindo de tal forma, seja mal ou esteja errada. Muitas vezes, quem a se julga é que pode, na verdade, estar cometendo grande falha. E o criticado como mal pode ser bom do ponto de vista divino. O que Meixo Sama nos mostra? Que o nosso olhar é muito superficial. Ele é muito raso para compreender verdadeiramente o que é bom e o que é mal para o nosso crescimento. Coisas boas não produzem evolução. Outro dia, assistindo uma aula de filosofia, a professora propôs a seguinte reflexão. Se você é uma pessoa que age corretamente na sua vida, você, de seu princípio, você não sente vontade de roubar. Mas o verdadeiro valor surge quando você passa por uma situação que te traz uma oportunidade e você ultrapassa sem a mínima chance de cometer aquele ato. Aí sim você demonstra a sua nobreza, quando você tem a força para ultrapassar e recusar essa oportunidade, entre aspas, né, de cometer um ato errado. Então, nós vemos que, além de ser um princípio religioso, também é um princípio filosófico. É um princípio maravilhoso para refletirmos, né? Até que ponto o mal, ele realmente é uma energia presente no universo que nos comanda? Será que, na realidade, o mal, ele não acontece apenas quando nós deixamos de praticar o bem? Quando nós nos recusamos a agir com honestidade, com luz e com amor? Pensem sobre isso. Aonde realmente enxergamos a maldade no nosso dia a dia? Muito obrigado.